chega sem atravessar distâncias. Não rompe véus nem força passagens. A presença apenas coincide com o ponto exato onde o jogo deixou de produzir sentido. Não há clarão nem impacto. Não há anúncio nem ruptura. Há somente a cessação precisa do movimento que já não precisava continuar. Como se o próprio campo reconhecesse que toda jogada possível já havia sido registrada. O espaço permanece inteiro, não como tabuleiro ativo, mas como estrutura saturada de decisões passadas. Cada silêncio contém escolhas completas. Cada intervalo carrega mundos selados. As cartas não flutuam como promessa, repousam como conclusões finais, pesadas demais para serem erguidas novamente. Os grandes jogadores permanecem onde sempre estiveram. Não se levantam, não se curvam, não reivindicam vitória nem derrota, pois compreenderam que viver não exige um próximo lance. O prestígio ali não nasce da força, mas da clareza conceitual de reconhecer o instante exato em que continuar se tornaria repetição. O antigo Gonani cosmos deles não caiu por falha, caiu por excesso absoluto. Venceram a batalha contra os ninhos, mas a vitória não protege estruturas, aquilo que se move por trás dos ninhos. Não joga, não registra, não disputa, corrige apagando sistemas inteiros, quando estes se tornam densos demais para serem reorganizados. O não veio buscar cartas, nem reativar julgadas seladas. Não veio exigir estratégias, nem converter memória em arma. Ele sustenta o espaço, onde jogar não é mais obrigação ontológica. Um lar onde existir não precisa ser formalizado, nem reduzido a registro eterno. Onde viver não precisa provar utilidade. Ali as 4 cartas supremas resgatadas não aguardam ativação, não são poder em espera. São critérios preservados, fragmentos finais do que mereceu existir. As 3 cartas ausentes não estão perdidas, estão fora do jogo, onde certas conclusões não devem retornar ao campo. Om Sthiti, Om Shanta, Om Avasta Nirantara. O som não conduz, o som comprime, o tempo não avança, o tempo pesa. Cada vibração afunda o ouvinte no mesmo estado de permanência, onde os jogadores aprenderam que nem tudo precisa continuar. O permanece sem trono, sem comando, sem gesto, não como árbitro do jogo, mas como eixo imóvel, onde o jogo pode existir, sem jamais acontecer novamente.
presença suficiente para sustentar o que restou sem exigir retorno. Ao longe algo pressiona o campo, não como guerra declarada, mas como aproximação estrutura. Os ninhos se movem, trazendo excesso estabilizado, tentando compatibilizar a força, o que nasceu fora de qualquer sistema. O perigo não é ataque, é permanência incompatível. Om Dara, Om Guru, Om Sthirabhava. Nenhuma carta é ativada, nenhuma jogada responde. O silêncio não é hesitação, é escolha final. O mundo ainda suporta, porque alguém soube não jogar. Eles não chegaram pelo céu, não rasgaram portais, não anunciaram nome e mergulharam no rio do destino. Como sementes sem forma, invisíveis ao presságio, crescendo onde o tempo não olha. A primeira linhagem autorizou não o ataque, mas a exceção, o impossível tornou-se válido. Leis esqueceram de resistir. O erro passou a caber no interior do mundo. A segunda linhagem devorou o legado, não apagou ruínas, apagou o sentido. O passado permaneceu intacto, mas já não sustentava ninguém. A terceira linhagem tocou o sangue, não matou herdeiros, encerrou continuidade. O futuro nasceu vazio, sem carregar o antes. A quarta espalhou dor funcional, não gritos, não tortura, apenas peso constante, até que mundos desistissem por exaustão. A quinta retirou o paraquê, ações seguiram existindo, mas sem direção. Criar tornou-se reflexo, lutar tornou-se hábito. A sexta dissolveu corpos intactos, memórias presentes, mas ninguém mais cabia em si. A sétima quebrou causa e efeito, decisões surgiram antes da escolha, resultados antes do gesto. O mundo ainda funcionava sem poder ser compreendido. A oitava apagou a memória do tempo, eras misturaram-se, sequência perdeu valor, tudo aconteceu
nada seja mais ao mesmo tempo. A nona encerrou a transcendência, nenhuma além resistiu. O sagrado tornou-se redundante, toda a ascensão retornava ao mesmo chão. A 10ª saturou variação, todas as escolhas já tinham ocorrido, nada novo podia nascer, porque tudo já havia sido demais. A 11ª estabilizou, o colapso impediu o fim rápido. O mundo continuou, mesmo quebrado, mesmo inviável. A 12ª retirou a justificativa. Existir permaneceu possível, mas não defensável. Então o Lorde Seráfico despertou e nada começou, porque tudo já havia terminado. O ninho não chegou, ele revelou que sempre esteve em curso. Eles não chegaram como exércitos. Chegaram como afrouxamento. Onde antes havia eixo, agora permissão para cair. Roupa de cosmos não grita. Ele perde tensão. E no perder, sente dor. São dinastias sem trono. Funções sem rosto. Cada uma carrega um método. Cada método um segredo. Não marcham. Desatam. A dinastia do fio morto caminha. Tudo continua existindo, mas nada conduz a lugar algum. Movimento sem direção. A ação sem retorno. Seu segredo é fazer o todo esquecer porque se move. A dinastia da causa ao que avança, onde agir não gera eco, onde escolhas não deixam marcas. O segredo é romper a corrente, sem quebrar o elo visível. A dinastia do tempo solto se espalha, passado e futuro se recusam. O agora se alonga até quebrar. Seu segredo é libertar o tempo da necessidade de seguir. Om Namah Shunyana Dvanchi. Eles não governam mundos, eles desfazem centros. A dinastia do nome esquecido passa, a identidade escorre como poeira. Ser deixa de se reconhecer, seu segredo é permitir existir sem precisar ser.
A dinastia do centro ausente se revela, onde nenhum eixo aceita peso. Tudo gira sem apoio, seu segredo em negar o direito de sustentar o todo. Cada dinastia guarda silêncio, cultura ou ignorância. Mas por que revelar? Seria criar laço e laços são proibidos. Eles atacam Amparo e Cosmos, não para destruí-lo, mas para provar que ele pode se soltar. Om Namah Shunyaya Ganti. Apertou, oh, se desfez. Espiritual não nasce, ele se forma quando tudo aceita peso, não é ponto, é aperto. O lugar onde o infinito aprende limite e o fluxo aprende responsabilidade. Entre os 13 nódios ancestrais, este é o que não governa, mas sustenta. Seu segredo não é poder e critério. Om Namah o segredo do nudos e que nada entra sem pagar custo. Memória pesa, tempo comprime, vontade afunda. Aqui não se acende, aqui se suporta. Om Namah. O segundo segredo é silêncio, não o que cala, mas o que amarra. Cada pensamento se prende ao anterior, cada escolha se torna visível. Fugir exige rasgar a si. Este nó nos ensina que liberdade sem laço é apenas dissolução. Om Namah. O terceiro segredo terrível. O Nodus não protege, ele testa. Tudo o que entra revela se possui coerência suficiente para continuar sendo. Aqui mentiras colapsam, formas vazias se estrangulam, não por ataque, mas por excesso de si. Om Namah. Om Namah.
Jesus aceita carregar o todo, mesmo sem ser visto, mesmo sem ser coroado. Ele sustenta porque aceita ser nona. Não pede culto, não concede glória, permanece. Olá, e os 13. Este o que impede a queda final. Não por erguer, mas por apertar. Ora e toges, reconhece nele. O Nama. Nasceu do sopro, ergueu-se sobre corpos que não puderam morrer. Terrorizantes, deitados como fundação, horrores sem nome, tornados leito do real. Cadáveres imortais respiram abaixo, não vivos, não mortos, apenas sustentação. Houve contenção pesada com eternidade. O que não podia cessar foi deitado. O que não podia ser
sono do que jamais deveria ter sido. O culto caminha sem mover o mundo ao redor. Sua voz fala sem que a boca se abra, não como som lançado ao ar, mas como pressão direta sobre a estrutura da percepção. Além dos cadáveres, além dos terrores ancestrais e dos horrores inomináveis deitados como fundação da existência, existe algo mais. Há algo que não dorme como eles dormem, algo que não sustenta por inércia. O altruísta sagrado é o coração. Não como virtude, não como escolha moral, mas como função ontológica, curviruntas. O cor do coração é a regra, a raiz suprema. Não a totalidade do que existe, mas aquilo que já se revelou como eixo invisível. Aquilo que conduz mesmo quando não é visto, aquilo que sustenta sem ser cadáver. O coração sustenta tudo. Despertarem, quando os cadáveres imortais deixarem o sonho que os mantém imóveis, os 3.000 mundos perderão sua sustentação. O desconhecido que se alimenta do fluxo oculto também perderá o chão. Nada permanecerá apoiado, nada continuará erguido. O coração sustenta tudo. Vou sorrir. Vou sorrir. Uma ínfima parcela das miríades de seres mantém o coração ativo e o conduz. Todos os outros aparecerão, ou terão de se curvar diante daquilo que jamais quiseram reconhecer. Cada grupo deseja despertar o seu destinado. Cada facção sonha em governar através do próprio eleito. Mas eu os vi acordar todos. Vocês deveriam estar felizes. Vou sorrir. Vou sorrir. Você declarou guerra contra todos. Você está juntando as galinhas para
para limpar o galinheiro. Cuidado para não morrer com as bicadas. Gargalha. E o campo inteiro treme. Gargalha. E o campo inteiro treme. A existência se ergue sobre cadáveres, não sobre fundamentos vivos, não sobre criação ou intenção, mas sobre terrores ancestrais deitados, horrores inomináveis tornados leito do real. Cadáveres imortais, cadáveres adormecidos. Eles não morreram, foram contidos, foram silenciados sem cessar, não apodreceram, permaneceram do abismo é um cusno. Não vazio, mas fundo sem término, trino já escondido, luz, sombra e escuridão comprimidas como ossos de um mesmo ser. A mente é um cadáver que pensa dormindo, o tempo é um cadáver que ainda caminha. Todas as coisas são um cadáver vasto que mesmo adormecido alimenta. Dos seus poros escorre natureza, natureza que sustenta os 3.000 mundos, não por compaixão, por consequência. O profundo é o peso acumulado desses corpos. A fortuna é o desvio do fluxo que escapa. Tudo que existe bebe do cadáver, tudo que vive pisa sobre o imortal. Mas não são apenas os mundos que se alimentam. Os domínios ocultos também bebem. Regiões onde a forma hesita, onde o nome não se fixa. E ainda assim o fluxo não termina. Ele escorre para além do oculto, para o desconhecido. Não o desconhecido do ignorante, não o mistério do iniciado, mas o desconhecido que o próprio oculto desconhece. Todas essas histórias
outras não nomeadas formam o minicosmo. Mas não são elas que sustentam, são os cadáveres em todos os pontos, em todas as direções. Eles sustentam e fluem, fluem para o desconhecido. Namah Shivaya, Kalagava Shunyadaram Taranja, Nyanaraganza Jajajazava Jaya. Se esses cadáveres despertarem, não haverá ruína, haverá reversão, pois a existência não repousa sobre vida, nem sobre criação. Ela repousa no sono do que jamais deveria ter existido.